gostaria, senador Sérgio Souza, de estar subindo a tribuna do Senado nessa noite, na semana em que Brasília completa 53 anos, para celebrar avanços, celebrar conquistas da população do Distrito Federal e do governo do Distrito Federal, que representa a população, já que foi eleito para governar o Distrito Federal. Mas, infelizmente, com muita tristeza, eu subo a essa tribuna para denunciar o verdadeiro descaso, o abandono do Distrito Federal. É um absurdo que na capital da República, em pleno século XXI, nós estejamos vivendo nas nossas cidades do Distrito Federal o verdadeiro abandono, a falta de governo que nós estamos presenciando nesse momento. E nós poderíamos dizer que esse abandono, ele se reflete em praticamente todas as áreas da administração pública. O país acompanhou pesaroso, acompanhou surpreso, acompanhou estupefato a notícia do fechamento da maternidade do Hospital Regional de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal, após a morte de 7 bebês, de 7 recém-nascidos, 2 deles por uma bactéria chamada Serratia, que foi a causa já comprovada dessa morte. A morte dessas 7 criancinhas, desses 7 bebês, revela a face mais cruel do abandono que vive o Distrito Federal, da falta de governo que vive o Distrito Federal. Importante registrar, senhor presidente, que o governador de Brasília atual, Agnello Queiroz, é médico e assumiu e fez sua campanha colocando a saúde pública como a prioridade do seu governo e que ele seria o secretário de saúde nos primeiros 6 meses. E o que a gente percebe até este momento é que não houve nenhuma mudança fundamental, expressiva, relevante na saúde do Distrito Federal. As pessoas continuam passando semanas, meses, para conseguir um atendimento, para conseguir fazer um exame, para conseguir fazer uma cirurgia. Demorou 6 dias para o secretário de Saúde se dirigir ao Hospital de Ceilândia para ir ver em loco o que estava acontecendo naquela unidade hospitalar que ocasionou a morte dessas crianças. É revoltante, porque a própria imprensa indica que servidores daquele hospital já haviam alertado as autoridades do Distrito Federal da possibilidade de contaminação pela situação precária daquele hospital. E é inadmissível que em pleno século XXI possamos imaginar um surto desse, de morte desse tipo, por falta de higiene. Por falta de higiene numa maternidade. Maternidade essa que está fechada, maternidade que fazia o maior número de partos no Distrito Federal. Mas como disse, infelizmente, o abandono não é só na saúde, em que não mudou nenhuma concepção no sistema público de saúde do Distrito Federal. Continua-se comprando de forma emergencial remédios que já se sabe de antemão que precisarão ser comprados. E ao ter que comprar de forma emergencial, continua-se comprando remédio acima dos preços de mercado, como a imprensa tem demonstrado. Mas na segurança não é diferente, senhor presidente. A violência que assola o Distrito Federal e que faz que hoje qualquer mãe de família, qualquer pai de família viva uma verdadeira aflição quando seus filhos saem de casa até o momento do retorno desses filhos. Tivemos a oportunidade de ouvir relatos comoventes
de pais e mães nas cidades de Braslândia, nas cidades de Taguatinga, de Ceilândia, de Samambaia, neste final de semana, onde realizamos os congressos zonais do Partido Socialista Brasileiro, sobre a total insegurança que paira sobre o Distrito Federal. As drogas sendo comercializadas nas portas das escolas, as pessoas sendo ameaçadas, e a cidade está acompanhando os crimes graves que aconteceram recentemente e que têm sobressaltado a cidade e que têm, infelizmente, também se transformado em rotina na vida dos cidadãos brasilienses. Os dados da violência de 2011 e de 2012, em relação a 2010, são chocantes. E é importante que as pessoas saibam que em 2010, no ano da maior crise política do Distrito Federal, nós tivemos 4 governadores. E ainda assim, os índices de violência, nos anos já concluídos, de 2011 e 2012, em todos os tipos de crimes violentos, aumentaram de forma impressionante. É inimaginável a notícia de que em pleno século XXI, uma criança foi tragada e morreu por um bueiro após uma chuva forte. Um bueiro que era um verdadeiro buraco numa cidade. E o fato é que o risco, o mesmo risco, a mesma situação que causou a morte dessa criança, pode hoje acontecer em praticamente todas as cidades do Distrito Federal. Porque, infelizmente, como mostrou também o jornal, essa é uma situação comum, fruto do abandono. Abandono que começa dos administradores regionais. Muitos deles, sequer moradores das cidades que administram, não conhecem as cidades, não conhecem as pessoas da cidade. Estão ali por um mero arranjo político, eleitoral, e não guardam nenhuma relação de compromisso com a cidade. Tive a oportunidade de, alguns dias atrás, e postei isso no Facebook, estar no condomínio Sol Nascente. E é inimaginável também, inadmissível, que em plena capital da República, a menos de 40 quilômetros do Palácio do Planalto, do Palácio do Buriti, nós tenhamos uma comunidade que não é uma comunidade pequena, centenas de milhares de pessoas vivendo daquele jeito. As ruas correndo esgoto, a céu aberto. As pessoas não têm como sair para trabalhar num dia de chuva, porque tem que literalmente atravessar poças enormes, porque não consegue encontrar nenhum pedacinho na sua rua onde possa passar sem ter que atolar o seu pé na lama. É essa a capital da República do ano de 2013 que nós estamos vivendo. É inadmissível. E ao mesmo tempo que a gente percebe o relato desses absurdos, nós temos aqui o Tribunal de Contas do Distrito Federal apontando superfaturamento na compra da merenda escolar. Superfaturamento na compra de alimentos não perecíveis da merenda escolar em 2 contratos emergenciais assinados pela Secretaria de Educação. Minha gente, 2 anos e 3 meses depois de iniciado um governo, será que o governo não sabe que tinha que comprar merenda escolar? Porque tudo tem que ser feito de forma emergencial. Eu só posso imaginar que tem um interesse obscuro na compra emergencial, que é o de favorecer determinadas empresas e fazer com que efetivamente o DF compre por preços muito mais elevados do que poderia comprar. Estamos falando de merenda escolar. De acordo com o tribunal, todos os produtos apresentavam preços entre 40% e 118% acima do valor de mercado. De um lado, o abandono da saúde, o abandono da segurança, o abandono das cidades. De outro lado, o superfaturamento da merenda escolar. Para beneficiar a quem?
Com que objetivo? Compras emergenciais na saúde, compras emergenciais na educação. 2 anos e 3 meses depois de iniciado o governo. Os contratos foram assinados com as empresas atacadistas de alimentos, Fonte Fofinho, Limitada e Comércio, e várias outras, e o tribunal relata os valores que o próprio GDF já tinha comprado e, portanto, tinha ata de preço, podia ter comprado por valor muito mais baixo, mas optou pela compra emergencial de forma superfaturada. Mas não é só. Infelizmente, não é só. Superfaturamento do estádio. O Tribunal de Contas do Distrito Federal também apontou vários superfaturamentos ao longo da obra e agora, mais recentemente, superfaturamento na execução da cobertura do estádio. Suspendeu o edital e fez com que o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, reduzisse em 23% o custo do pregão para a sinalização do estádio. E se não fosse essa ação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que o governo do Distrito Federal reputa como uma ação política de quem quer atrapalhar o governo do Distrito Federal? Ora, está aqui. O governo foi capaz, em função da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de reduzir em 23,6% o custo do pregão para a sinalização dos estádios. Por que não fez antes? E se o Tribunal de Contas não tivesse apontado de forma preventiva essa questão? É o mesmo descaso. Esse governo que demonstra uma falta de compromisso com a história da cidade, com a história do país, ao se submeter a todas as exigências da FIFA e até o nome do estádio de Brasília, o estádio carinhosamente batizado de Mané Garrincha. O governador, de forma subserviente, mais uma vez se curva à pressão da FIFA e muda e veta o projeto de lei que garante o nome do estádio de Brasília, Mané Garrincha. Mas eu quero dizer ao governador Agnello, para a população de Brasília, esse estádio será sempre Mané Garrincha. Mané Garrincha é um nome que expressa, mais do que qualquer outro, a criatividade da população brasileira, a criatividade do futebol brasileiro, do futebol arte brasileiro. Mas as trapalhadas do governo não param por aí. Semana passada, o governo do Distrito Federal publicou, quebrando o sigilo fiscal, a dívida de imposto de milhares de contribuintes no Diário Oficial do Distrito Federal. São mais de 300 páginas, publicadas com extensa lista de nomes e CPFs de pessoas que deviam imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. E hoje, o jornal Valor Econômico traz uma matéria que mostra o completo desconhecimento da empresa de Singapura, Jurong, para planejar o desenvolvimento do Distrito Federal. Apresentou dados completamente equivocados e os próprios técnicos da Condeplan acabaram contestando os dados da empresa de Singapura. E eu fico impressionado como é que um governo realmente sem projeto, sem ideia, vai buscar numa empresa de Singapura a alternativa, a receita para o desenvolvimento. Eu tenho certeza que o que nós vamos ter é um conjunto de papéis, e como o papel aceita tudo, para serem utilizados na campanha eleitoral, como se fosse um programa de governo. É a população do Distrito Federal, essa população que não tem acesso, não tem direito a uma saúde de qualidade, não tem direito à segurança, que está custeando com seus impostos a contratação de uma empresa que não tem a menor relação com Brasília, para que seja apresentado aí o que seria um programa que será apenas, não tenho dúvida, um instrumento de campanha eleitoral. Senhoras senadoras, senhores senadores, é com muita tristeza, é com muita indignação,
como uma pessoa apaixonada por essa cidade, que viveu a vida toda nessa cidade, profundo compromisso com o Distrito Federal, que sobe a essa tribuna para denunciar o descaso, o desmando, o abandono. Gostaria muito de estar aqui celebrando avanços, celebrando conquistas para a população do Distrito Federal. Mas não tenho elementos para fazê-lo nesse momento. Me sinto na obrigação de subir à tribuna para denunciar o desgoverno, a falta de governo que infelicita o Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.